Desigualdade social, um problema sistêmico e urgente. A desigualdade social é um tema presente desde a escola, quando se colocavam as diferenças econômicas e de tratamento na sociedade, até a faculdade, onde se aprofundam os conhecimentos sobre a área. Mas afinal, o que é e como surge a desigualdade? Vamos tentar explicar um pouco das origens desse mal existente desde os primórdios da humanidade. O que é desigualdade social? A desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo. Faz parte das relações sociais, pois determinam lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. Essa forma de desigualdade prejudica e limita o status social dessas pessoas, além de seu acesso a direitos básicos como acesso à educação e saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições de transporte e locomoção, entre outros. Sociedades em que as pessoas são diferentes optam por vestir roupas de determinado jeito, ou viver sua vida de maneiras diferentes, não são formas de desigualdade. O fenômeno da desigualdade se manifesta no acesso aos direitos, como dito anteriormente, mas principalmente no acesso a oportunidades. A desigualdade tende a se acumular. Logo, determinados grupos de pessoas de classes sociais e econômicas mais favorecidas têm acesso a boas escolas, boas faculdades, consequentemente, a bons empregos. Ou seja, vivem, convivem e crescem no meio social que lhe está disponível. É um ciclo vicioso. Esses grupos se mantêm com seus privilégios e num círculo restrito, relacionando-se social e economicamente por gerações a fio. A grande questão é: o que fazem aqueles que estão à margem dessa bolha social? Perpetuação da desigualdade. As pessoas que são marginalizadas sofrem os maus efeitos da existência dessas bolhas sociais e econômicas, sem lhes ser concedidas oportunidades de vida, de estudo e de crescimento profissional da mesma maneira que as outras pessoas. Nesse sentido, quem é de uma família pobre tem menos probabilidade de ter uma excelente educação e instrução. Assim, com baixo nível de escolaridade, terão destinados a si certos empregos sem grande prestígio social e com uma remuneração modesta, mantendo seu status social intacto. Por essa razão, a meritocracia é um mito. Não há como clamar que uma classe social alcança bons feitos por mérito, frente a outra que sequer consegue acessar as mesmas oportunidades. Um princípio do direito prega em tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, com o intuito de reconhecer como a força das vivências, dos locais de origens e da vida social, tende a se manter os mesmos por décadas. Como surge a desigualdade social? Vários teóricos e pensadores buscam entender esse fenômeno, que assola boa parte dos países do mundo até hoje. Boa parte deles, em suas teorias, culpa a existência da desigualdade social num vértice em comum: a concentração do dinheiro, ou seja, a má distribuição de renda. Sendo a desigualdade social o fruto da concentração de dinheiro e poder a uma parte muito pequena da população, o que resta à grande parcela da sociedade é dividir o restante. Algumas das causas da desigualdade social: má distribuição de renda e concentração do poder, má administração de recursos principalmente públicos, lógica de mercado do sistema capitalista: quanto mais lucro para as empresas e os donos de empresa melhor. Falta de investimento nas áreas sociais, em cultura, em assistência a populações mais carentes, em saúde, educação. Falta de oportunidade de trabalho. Em quais âmbitos a desigualdade social pode se manifestar? Existem diversas formas de desigualdade quando se fala em desigualdade social. Ora, o que é social permeia todos os âmbitos da vida de uma pessoa. Entenda alguns deles. Desigualdade de gênero. Uma pauta muito discutida desde o início do século XXI. Ela se manifesta na discriminação de oportunidades, de tratamento, de direitos, de liberdade. Por vezes, no sistema patriarcal, mulheres recebem salários mais baixos que um homem, mesmo fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo grau de ensino e cumprindo os mesmos horários na esfera pública. Também é discutida a representatividade da mulher em cargos de poder e na política. Desigualdade racial. O Brasil, ao contrário do mito, não é uma democracia racial. A desigualdade começa já na discussão de oportunidades. Onde as pessoas negras moram e crescem hoje? Como herança da escravidão, 72% dos moradores de favela são negros. 7 em cada 10 casas que recebem o benefício do Agora, Auxílio Brasil, são chefiadas por negros e negras, chefes de família, segundo dados do estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. Além disso, o analfabetismo é 2 vezes maior entre negros do que entre brancos. Em segundo lugar,
há preconceito e discriminação racial em diversos âmbitos ainda. Disse que racismo é estrutural e reproduzido pela sociedade a fim de excluí-los dos círculos sociais. Os jornais, a televisão e os filmes, por exemplo, também reproduzem e ajudam a perpetuar essa lógica. Desigualdade de classes. Dependendo do autor, a explicação desse tipo de desigualdade será diferente. Mas, basicamente, sempre levará em conta a ocupação profissional, a escolaridade, a riqueza, os bens, a renda das pessoas. O sociólogo Max Weber acredita que as classes sociais estão ligadas aos privilégios e prestígios, sendo uma forma de estratificação social. Acredita que essas classes tendem a se manter estáveis ao longo de gerações, reproduzindo a desigualdade com as classes inferiores. Já Karl Marx entende que existem duas grandes classes, a trabalhadora, proletariado, e os capitalistas, a burguesia. Enquanto os trabalhadores se importam em sobreviver, os capitalistas se preocupam com o lucro. E assim, criam as desigualdades e os conflitos sociais, como a opressão e a exploração. A desigualdade social no Brasil. De acordo com o estudo liberado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a concentração de renda aumentou em 2018 no país. Os dados mostram que o rendimento mensal dos 1% mais ricos do país é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade mais pobre da população. Ainda, o estudo mostrou que a renda dos 5% mais pobres caiu em 3%, enquanto a renda dos 1% mais ricos aumentou em 8%. Assim, o índice chamado de Índice de Gini, que é a medida oficial da desigualdade econômica, ou seja, mostra quão concentrada é a renda de uma determinada população. Quando o índice está mais próximo de 1, maiores são as desigualdades, maior é a concentração de renda. E a desigualdade no Brasil voltou a subir. Em 2018, alcançou o número de 0,509%. Quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de renda no país. A desigualdade é um problema sistêmico no Brasil e no mundo. E aí? Nesse vídeo no canal, curiosamente te faz pensar? Deixe um comentário inteligente, nós queremos saber qual a sua opinião sobre esse assunto. Obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Créditos. Este texto é originalmente da Politize. Quem escreveu este conteúdo? Foi a Carla. Compartilhado por nós, do canal Curiosamente. Valeu!